E hoje vamos começar com os ovos? Exato. O que mais der tempo. Sim, isso aí. Vamos lá. A Páscoa logo tá aí, né? Então a gente quis dar uma outra cara pra esse stencil aí, que originalmente a gente fez com ovos mesmo, assim. Ovos... Você aproveitou os ovos da galinha Isso. para formar ovos de Páscoa. chocolate. Quer dizer, o mesmo stencil eu vou desmembrando e... Exatamente. Esse trabalho todo a gente só fez com o stencil que tinha no kit. Que tem no kit. E é a primeira vez que ele tá com desconto. Quer dizer, começou na sexta-feira. Isso aí. Aqui é o seguinte, eu misturei 3 cores na mesma proporção. O vermelho, que a gente tem no kit, o café e o crisântemo, tá? Na mesma proporção. E aí a gente vai trabalhando, tanto que é bem interessante, o Juari fala bastante isso, que quando a gente faz essas misturas, cada trabalho fica diferente, né? Então esse chocolate aqui ficou mais ao leite. Aquele ali ficou um pouco meio amargo. Eu gosto de todos. Mas não tem problema, é uma arte na cozinha mesmo, então a gente vai brincar com as cores. Aqui eu já comecei um pedacinho, porque para fazer a sombra eu precisava dele seco. Mas aí para preencher, gente, ó, molhei o pincel, sempre vou de fora para dentro, movimentos circulares, ó. Por que de fora para dentro? Porque daí aqui pode ficar o excesso de tinta que a gente não precisa. Quando eu tô preenchendo, não tem problema ter bastante tinta. Quando eu tô fazendo detalhes, eu tenho que me preocupar com excesso de tinta, tá? Toma cuidado quando chega nessa parte bem fininha aqui, ó, pra eu não pegar a parte do nosso pote, um pouquinho, e foi. Vou fazer só 2 ovinhos pra gente poder fazer outras coisas depois, Lembrando que você, então, colocou aqui 3 cores. 3 cores. O vermelho intenso, o café e o crisântemo. Na mesma proporção. Se eu quiser mais chocolate meio amargo, eu coloco mais café. Tá? E assim vai indo. Ó, então ficou aqui o nosso ovinho, certo? Agora, o que eu vou fazer? Enquanto seca um pouquinho o nosso ovo, eu vou fazer aqui a nossa base. Pra nossa base foi a mesma coisa, foi uma misturinha. Deixa eu pegar outro pratinho aqui. A gente vai misturar um pouquinho do amarelo ouro, que eu fiz ele mais alaranjado, tá? E um pouquinho de nada do vermelho. Esse não é a mesma proporção, tá vendo? É como se fosse um pinguinho do vermelho e boa parte da outra cor, do amarelo, tá? Vou misturar aqui, que eu quero um laranja. Quanto mais cor eu colocar, né, de uma cor ou de outra, é a cor que vai ficar mais intensa. E venho aqui, ó, e vou preencher. Movimentos circulares. Dica, quando eu tiver assim, ó, tá vendo que já tem uma parte preenchida aqui que foi do pano que a gente fez? Aqui eu vou fazer com batidinha. Se eu fizer movimento circular, não vai cobrir o vermelho do pano que a gente já fez. Excelente, tá? Perfeito. Aqui perto desse fininho também vou fazer batidinha. E aí eu volto com o movimento circular. Claro que se a gente tá em casa, aqui, Claudinha, eu terminaria de preencher, tá? Com calma, com paciência, a gente preenche com essa misturinha. Claro que quando a gente tá em casa, a gente espera secar antes de fazer isso aqui, ó. Sobrepor, tá? Porque eu quero fazer esse outro ovinho aqui. Então, eu sobrepus e agora eu vou pro outro ovinho. Quando a gente fala de stencil de sobreposição, não se preocupem porque eles vêm com a numeração. Vem com a numeração, né, exatamente. Vem com a parte 1, a parte 2, vem escrito direitinho qual que a gente tem que seguir, tá? Então, não precisa se preocupar. Ó, aqui eu vou fazendo movimentos circulares para preencher bem a trama do tecido. E agora, Claudinha, vai entrar a parte que a gente fala que é de manual, né? Que é a mão livre. Aqui eu vou pegar um pincel chato, secar bem ele. Vou pegar o meu café puro e um pouquinho do preto e a gente vai fazer algumas sombras, tá? Tá. Primeiro, se de repente ficou assim um pouquinho deformado, se for como eu que não sou muito boa com doces, ficou deformado porque eu tirei errado da forma. Agora, se for perfeito, é só pegar um pouquinho de tinta, ó, e arrumar aqui. Tá vendo? Tinta virada pra fora, num pincelzinho chato, arrumo o contorno, ó. Ok. Ok? Pra fazer a sombra é preto e café juntos no pincel. Venho aqui e faço um pouquinho da minha sombra. Aqui vem outro ovinho que a gente não sobrepôs, mas ele vem ali, ó. Aqui eu chamo de sombra marcada. O que que isso significa? Essa sombra aqui eu não vou esfumar. Essa aqui eu já vou, ó. Só o café puro. Ó. Quando que eu uso essa sombra esfumada? A esfumada é quando eu quero dar volume. Então, por exemplo, como eu quero deixar essa parte um pouquinho mais escura e para dar volume entre contraste de sombra e luz, então eu uso a esfumada.
Quando eu quero mostrar que tem um objeto ou um item em cima do outro, eu uso sem espalhar. Perfeito. Tá? Tá. Agora aqui, ó, por exemplo. É muito importante que quando a gente vai pintar com stencil, a gente tire esse aspecto de stencil. O que isso significa? Eu vou tirar isso aqui, ó. Tá vendo essa marquinha branca? Tirar todas elas, todas as marquinhas brancas. E daí eu tiro todo o aspecto de stencil e vai parecer mais a mão livre. E tanta gente que aprendeu a pintar e teve mais vontade ainda de pintar usando stencil, não são tantas histórias lindas. Sim. Olha, a Verônica, então, ela estava unindo aquelas partes que apareciam ainda o branco do pano de copa. Exatamente. Não fez mais nada. Não, só uni mesmo e aí fiz um pouquinho mais de sombra marcada, que é o que eu já tinha explicado. Ó, essa aqui, inclusive, a gente vê direitinho, não? Essa Sim. sombrinha aí. Tá vendo? É como se fosse a voltinha em cima. E você só fez a sombra esfumada aqui? Isso, e aqui também, ó. Toda vez que eu tenho um objeto redondo, Claudinha, eu tenho um objeto redondo, eu quero dar profundidade pra ele, eu pego um pouquinho da cor mais escura e antes de eu chegar na bordinha, eu passo um pouquinho assim, ó, e esfumaço, ó. Tá vendo, ó? Esfumo, na verdade, né? Esfumaça de fumaça. Mas falam que às vezes mesmo que também tá certo, viu? Falar nisso. Eu já, Esfumar, mas... esfumaçar, Ó, tá vendo? Aí eu ponho um pouquinho só. Tá? Pra ficar um pouquinho mais escuro e ele vai dar o volume que a gente quer na hora da luz. Usando o mesmo tom? Mesmo, na verdade eu usei agora o café. O café. Aqui a gente usou a mistura, aqui o preto com o café juntos no pincel e aqui só o café. Quer dizer, quando eu quero esfumaçar, eu subo um tom. Subo um tom. Exato. Aqui nas frutas isso também vale. Eu faço a mesma coisa nas frutas, exatamente, tá? Por exemplo, nas frutas, na maçã, eu costumo usar o púrpura, que é mais escuro do que do vermelho, é um tom acima do vermelho, tá? Mesma coisa, sempre quando for redondinho, a gente usa uma cor um tom acima daquele item que a gente tá pintando, passa um pouquinho antes de chegar no risco que já fica perfeito. Ok. Tá bom? Agora, ó, sujei o dedinho, né, que é normal meu. É raro quando não suja. Hoje eu tava saindo de casa, aí eu olhei meu braço e falei, acho que eu tenho que limpar esse braço antes de sair. Vai ser seu próximo kit, esse é o Arte na Cozinha, o próximo vai ser Arte no Ateliê. É isso aí. Tinta vazada, mão é suja, assim mesmo. Ó, aqui eu vou secar bem nosso pituá. Vou pegar um pouquinho do crisântemo puro, com um pincel bem sequinho. Ó o pratinho aqui. Vou tirar completamente o excesso. E agora a gente vem com um pouquinho de luz. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho, ó. Movimento circular. Tá vendo? De novo, ó. Aqui um pouquinho. Movimento circular. Vou dando forma. Muita gente fala assim, eu não consigo aplicar a luz. Quando eu vou aplicar, eu acabo deformando. Gente, ó, minha sombra não encostou aqui e minha luz não encostou no contorno. A única sombra que encostou no contorno foi a sombra marcada, quando une um item ao outro. Agora, de resto, não encosta. E a tinta embaixo tá seca. Exato, a tinta embaixo tá seca. Tá? Quanto mais seco, mais forte vai ficar o detalhe que a gente vai colocar depois. Então, por exemplo, se aqui não tá totalmente seco, que a gente acabou de fazer junto. Mas já tá quase seco. Mas se estivesse totalmente seco, ia ficar ainda mais claro. Tá? Ó. E aí eu vou fazer tá vendo como já deu volume? Sim. Aqui eu vou fazer uma coisa que eu chamo de contraluz. O que é isso, ó? Aqui tá escuro, aqui também, para dar mais ênfase pro nosso chocolate, vou pegar um pouquinho de nada de crisântemo agora com o pincel molinho e vou fazer aqui, ó. Tá vendo, ó? Levantou o desenho, tá? Então, toda vez que eu achar que eu preciso levantar um pouquinho o desenho, eu venho com um pouquinho de nada do tom mais claro e faço uma contraluz. Certo? Gente, mas é um realismo, não, Isa? Incrível, você tá né? olhando, acompanhando a aula pelo monitor, que espetáculo. Que por aqui eu não tava conseguindo, aí foi... Menina, porque a Isadora, ela é doida pra aprender a pintar, você viu isso? Quer dizer, você aprendendo, você né, fala que isso é um stencil, olha, vamos desmistificar, porque você tem um stencil que é aquele auxiliar. Exato. Mas você entra depois fazendo luz, fazendo sombra, vai dominando a técnica. Sim, claro que o trabalho só com stencil, ele já fica muito bonito. Mas Sim. quando você dá sombra, luz, ele vai realçando, né? E ajuda, traz Exato. mais segurança. Quanto mais né? detalhe a gente coloca, Pra quem mais não vai pinta realçando. bem, não Ó, sabe. aqui eu vou fazer um pedacinho do nosso pote. Do intervalo, eu só adiantei o preenchimento do nosso pote, tá? Então, eu terminei de preencher esse lado mais claro com o amarelo. Com movimentos circulares, ó, já deu um degradê bem bonito, tá vendo?
Mas aí, amarelo com mais uma cor aqui, tá mais forte. aqui foi o laranja, aquela misturinha que nós fizemos no começo. Aí eu só terminei de preencher com amarelo. Com amarelo, tá. Encontrando o laranja com movimentos circulares no centro, tá? E aí a gente vai para sobreposição. Estava aqui, ó, no primeiro, vou agora. Eu não vou fazer assim, porque o meu tá molhado, então eu só vou encostar assim, ó. Esse espaçozinho que vocês estão vendo aqui é de mais um ovinho, que a gente não vai fazer porque já fez. E agora eu vou fazer o interior do nosso pote. Vou pegar aqui o vermelho, tirar o excesso e vou fazer. Por que agora eu vou fazer batidinha? Porque tem essa parte aqui, ó, que ela pode levantar e borrar. Então eu vou fazer batidinhas que eu consigo controlar melhor essa parte, tá? Então, quando a área for muito grande, eu posso usar movimentos circulares. Quando a área for pequena, eu sempre recomendo que a gente use batidinha, porque daí a gente não borra. Aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer movimentos circulares, não tem problema. Por quê? Porque tá tudo coberto, ó. Eu vou preencher, olha. E vou tirar o meu stencil. Suponhamos que eu fiz o ovo daqui e também fiz o outro ovinho daqui, tá bom? Ó, então eu preenchi a nossa área do stencil. O que eu vou fazer agora? Vou voltar com o meu pincelzinho molinho. E aí, aqui, ó, tá vendo? Ó, ficou de novo aquela linhazinha de stencil. Vou pegar o vermelho e vou vir preenchendo. Pronto, já tirei a linhazinha. Faria a mesma coisa do outro lado, tá bom? Tá. Vamos pegar um pouquinho do café, o pituá. Se eu tiver insegurança, eu posso pegar o meu stencil, ó, e voltar para cá da linha 1 para poder fazer a sombra aqui do lado. Se eu quiser, eu posso fazer sem o stencil, tá bom? Eu vou fazer com o stencil para as pessoas poderem ver como dá para ser feito. Vou tirar o excesso. E aí, ó, movimento circular, pouquíssima tinta. Por que movimento circular? Porque eu quero mais claro, não quero escuro. Venho aqui e passo um pouquinho de sombra. Ó, posso passar com um pouquinho de nada do vermelho. Olha aí, vamos tirar pra ver, tá vendo, ó? Nossa, que lindo, ver. Já deu um realce, né? Espetáculo. E agora, pra finalizar, a gente pega o branco. Pra finalizar essa parte da cesta, a gente vai pegar o branco e vai fazer alguns detalhes, ó. Posso vir aqui e fazer um detalhe pra poder chamar mais atenção. Lembra aquela contraluz, ó? Um pouquinho de contraluz. Tá vendo, ó? Venho aqui e faço a luz bem marcadinha. Sombra e luz marcada é como a gente fala. Por exemplo, aqui tem um item em cima, fez a sombra marcada, que é aquela que a gente não espalha muito. Luz marcada é quando o item que a gente está pintando reflete. Quando nós fizemos na sexta-feira o pano a gente fez mais opaco, então não refletiu tanto. Então o branco não era tão marcado como tá aqui no nosso potinho. Já o potinho, eu posso interpretar ele como de porcelana ou como aquele de metal, sabe? Aquele metal... Sim. Envernizado, e aí eu coloco um branco bem marcado. Que coisa, a gente costuma mulher. falar de branco chapado, ó. Tá bom? Bem marcadinho. E aí faço detalhe aqui também, ó. Excelente, Vê. Muito bom. Obrigada. A gente olha, né, aqui. Não sei se em casa, eu tô olhando de perto e também pelo monitor, né, Isa? A gente vê nitidamente as sombras, os ovos saltaram aos olhos, estão com volume, dá vontade de dar uma mordida, é uma realidade que ela passa, que é uma coisa impressionante. Para ficar ainda mais real, como você comentou, eu posso colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, que é onde vai vir o ovinho depois, tá vendo, ó? Pra não deixar só vermelho. E aí, é isso, tanto aqui quanto desse lado. Salva de palmas para a Verônica Silva. Você é bem autodidata também, não é? Um pouquinho. Um pouquinho. É, Só um pouquinho, né? A gente não gosta de receber elogio. Você já reparou? Não, eu fico bem envergonhada. A gente não gosta. Eu também sou assim, igual você fica... Não, é a maquiagem, pessoa elogia. gente, é maquiagem. Aí eu falo, não, tem um monte de defeito. A gente não pode receber. Não é assim? Sim. É engraçado isso, né? Tem que que a gente tá tão acostumada a só receber, né? A gente fica sem graça, que né? fica sem graça quando recebe elogios. Mas você é excelente e tem a Obrigada. humildade para não querer se achar superior a ninguém com toda a técnica que você domina. Isso que é o mais bonito. Isso é bárbaro. Obrigada.